Estamos de volta. Os riscos e os desafios na educação brasileira e na implementação do PNE, o Plano Nacional de Educação. Esse é o assunto de hoje no Melhor e Mais Justo. Estão aqui comigo para essa necessária conversa Andressa Pelanda, assessora de projetos da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, e Salomão Barros Ximenes, professor de Políticas Públicas da Universidade Federal do ABC. Com tantas dificuldades para ter educação de qualidade para todos, qual seria a agenda prioritária? Quais ações teriam capacidade de barrar retrocessos e transformar com mais eficiência a educação em um valor social de fato? Nesse bloco, então, vou começar com o Salomão. Pensar no futuro, quer dizer, sim, você já apontou com muita precisão e com detalhes o fato de a gente não poder pensar a agenda educacional fora da agenda social, política, econômica, conjuntural do Brasil no momento. Projeto de país. Projeto de país. Mas, de todo modo, quer dizer, dentro da possibilidade, a possibilidade de construção de um projeto de país, nesse momento, no Brasil, e, ao mesmo tempo, no momento em que a gente reconquistar essa condição de construir um projeto de país, qual o lugar que a gente tem que dar para a educação nesse projeto, nesse debate? Eu entendo que esse projeto está sendo construído agora, né? Apesar desse momento difícil de suspensão de várias das garantias democráticas e das referências democráticas que nós temos, né? Na discussão, nesse tipo de discussão que estamos tendo, em várias articulações que têm acontecido no âmbito da sociedade civil, ou seja, quando as entidades que são expulsas do Fórum Nacional de Educação Oficial, que é uma conquista democrática, elas criam o Fórum Nacional Popular de Educação, que foi recentemente lançado, agora nesse mês praticamente. Isso é uma iniciativa de, olha, manteremos viva a agenda do Plano Nacional de Educação, né, e não a agenda como quer nos vender o governo, ou seja, ele vai lá e pinça aqueles elementos do plano que eventualmente coincidam ou possam ser apropriados por uma agenda de privatização, uma visão reducionista do que é a escola pública, né? A agenda do PNE no seu sentido geral, né, de um projeto transformador da educação brasileira. Isso tem sido defendido pelo Fórum Nacional Popular de Educação, pelas entidades do campo educacional, né? Então, esse é o primeiro momento, ou seja, não nos demos por derrotados. O PNE segue vivo, ele é uma lei vigente, ele será cobrado, será exigido, e se o Judiciário, inclusive, quiser nos ajudar nesta batalha, né, o Ministério Público, as entidades da Justiça comprometidas, aqueles comprometidos, nós estaremos nessa interlocução. Agora, o que eu vejo é que o ponto mais assim, importante em pensar o Plano Nacional de Educação nessa articulação com o projeto de país, né, é fundamentalmente no Brasil você tirar a educação pública, a escola pública, de uma função hoje, que ainda é uma função muito limitada, ou seja, uma função de reprodução em grande medida das desigualdades que se produzem no país, né, e conseguir, através da valorização da escola pública, da valorização dos trabalhadores, das professoras, dos profissionais da educação, que a escola pública se coloque como um mecanismo de enfrentamento às desigualdades, ou seja, que ela não reproduza desigualdades, mas que ela seja o principal mecanismo, pensando em projeto de país, né, de garantia de justiça social no Brasil, né, ou seja, ela estabelecendo condições básicas de acesso ao conhecimento, às oportunidades para a população. E, Salomão, eu vou aproveitar, você está falando de uma coisa que permite colocar a pergunta do Sérgio Matos, porque ele pergunta como o projeto Escola Sem Partido impacta no PNE. Eu estou introduzindo a pergunta dele, porque você está falando das resistências dos movimentos organizados, das alternativas que vão sendo pensadas nessa dimensão de pensar conjuntamente um projeto de nação com um projeto de educação para o país, mas a gente sabe que mesmo na sociedade isso não há consenso, e pelo contrário, tem aparecido de maneira muito forte nesses últimos anos, quer dizer, com o estado de exceção, com o aparecimento e o fortalecimento de setores muito conservadores, reacionários, alguns fascistas da sociedade. A gente vê certos representantes políticos, enfim, advogando publicamente, né, o cometimento de crimes. Há um deputado do Rio de Janeiro que tem ficado useiro e vezeiro em fazer isso, etc.
isso destapou uma certa panela, né, onde propostas reacionárias, propostas de aprofundamento da desigualdade, elas ganham espaço no debate nacional e também no debate educacional, né? Me parece que, por exemplo, em contrapartida a tudo que vocês afirmaram até aqui, o Escola Sem Partido se coloca como um espaço de reduzir a escola como espaço de democracia, de produção de igualdade, né, de não reprodução de desigualdade e assim por diante. Então, queria que vocês também falassem desse não consenso e digamos, dessa correlação de forças na sociedade, né? Eu queria só completar aquela ideia e falar alguma coisa sobre o chamado projeto Escola Sem Partido. Em relação às agendas urgentes, aos programas urgentes e emergenciais nesse contexto que nós vivenciamos, eu vejo, por exemplo, o custo aluno qualidade inicial, que está no Plano Nacional de Educação, na sua estratégia 20.6 e 20.10 principalmente, né? A Andressa mencionou, talvez aquele instrumento mais potente que foi criado pela sociedade brasileira, né? Eu recomendo que a nossa audiência conheça a fundo o custo aluno qualidade inicial, porque ele tem esse propósito que é ao mesmo tempo simples e revolucionário num país desigual como o Brasil, que é assegurar através do financiamento condições básicas de funcionamento a todas as escolas, independentemente se a criança está no Piauí, na zona rural ou numa capital de uma grande cidade como São Paulo, enfim, eliminando essas desigualdades de base. Então, esse é um programa emergencial para a sociedade brasileira. É emergencial, como eu diria, apesar de antigo, né, ele continua urgente. E sobre Escola Sem Partido, eu diria que ele é a culminância de dois processos históricos de disputa em torno da escola pública. Né? O primeiro processo é o processo entre o público e o privado, né? Ou seja, isso tem a ver com a questão do acesso aos recursos públicos, toda a pressão que a iniciativa privada tem de abocanhar os recursos públicos, até de rebaixar a qualidade da escola pública. Nós não podemos perder de vista que há um interesse organizado nesse sentido, que aparece na reforma do ensino médio, na bagunça que a reforma do ensino médio cria. Aí tem interesse também de setores privados que querem oferecer o seu serviço educacional, ainda que seja de uma qualidade baixa, mediana, né, mas consiga vender esse serviço educacional. E o público-privado tem a ver também com essa dimensão moral, ou seja, o que o Escola Sem Partido advoga é uma ideia ultrapassada, né, do ponto de vista da República, que é a ideia da precedência dos valores familiares sobre os valores republicanos, né? E a precedência absoluta, ou seja, você censura, inclusive, que os valores familiares possam ser discutidos no ambiente público, que é a escola. Supõe que os valores familiares sejam sempre os mesmos. Isso, né? E tem essa suposição. Mas se nós vamos ver aí de onde vem essa ideia, ou seja, isso tem muita tradição numa determinada doutrina cristã que tem essa perspectiva da precedência dos valores familiares, e quem defende essa posição está defendendo a partir desse seu ponto de vista e não necessariamente está considerando a diversidade. E só para completar o raciocínio, outra disputa fundamental é essa entre escola pública laica, né, e a escola pública com valores religiosos, ou seja, confessionais. A defesa da escola pública laica ainda é uma tarefa não cumprida no Brasil. Nós precisamos dizer que ainda hoje, em 2017, a Constituição brasileira prevê a oferta de ensino religioso nas escolas públicas. Talvez, né, a construção do Estado laico ainda não seja uma realidade no Brasil. E essa é uma expressão. Ok. Andressa, tem muitas perguntas aqui, passarei a bola para você e vou te pedir, se for possível, para você juntar as respostas nesse segundo bloco, que é um pouco mais curto do primeiro, porque a gente estourou o tempo do primeiro, que então, a do Cauê Porcé, que ele diz: como a reforma da educação, estou supondo do ensino médio, pode afetar o mercado de trabalho de professores e professoras? Pergunta 1. A dona Ivan Correia diz: as conferências populares de educação podem ser uma saída para mobilizar trabalhadores sobre educação?
Bom, sobre o impacto nos trabalhadores e trabalhadoras, acho que o Salomão ele deu uma bela englobada sobre isso, né? Quando a gente fala sobre o notório saber, quando a gente fala sobre colocar algumas disciplinas em percursos formativos opcionais, né? Isso impacta no próprio trabalhador profissional da educação que está sendo formado, que precisa de uma carreira valorizada para aquilo. Quando você abre o leque para contratar os profissionais que não têm formação específica, o profissional que está se formando, ele olha para aquilo e fala, e agora, onde eu entro nisso, né? Então, assim, passa por tudo isso daí e enfim, é bastante complexo, né? E a outra pergunta é sobre a Conferência Popular. Isso. Então, a gente tem, a gente recebeu, né, o decreto do MEC, né, de desconstrução do Fórum Nacional de Educação. Ontem a gente publicou um ofício público que a gente enviou ao Ministério de Educação, expressando que nós não vamos compor o Fórum Nacional de Educação nesse formato não legítimo e autoritário, né, proposto pelo ministro da Educação. E, diante disso, tem uma relação muito intrínseca com a Conferência Nacional de Educação, porque o Fórum é responsável por organizar a Conferência de Educação, que é para acontecer em 2018. Né? E aí, diante disso, vários movimentos dentro do Fórum resolveram fundar o Fórum Nacional Popular de Educação. E, dentro disso, vamos realizar uma conferência popular de educação que mostre a força dos movimentos e mostre como a gente está fazendo essa resistência pela implementação do Plano Nacional de Educação e dentro de uma perspectiva democrática e não como está sendo feito através do Ministério da Educação e da desconstrução do Fórum Nacional. Ou seja, Nivan, elas são sim as conferências populares, a Conferência Popular é sim uma alternativa de resistência e de luta, inclusive é o que está sendo feito com a educação brasileira nesse momento, né? Exatamente. Tem ainda uma outra pergunta do Cauê. Eu vou, como a exposição aqui do Salomão foi longa, eu vou botar a pergunta primeiro para a Andressa, para equilibrar o nosso tempo aqui. Uma nova do Cauê Porce, que ele diz, a questão da liberdade na escolha de matérias no ensino médio não torna o ensino precário, uma vez que o aluno ainda está incerto sobre o seu futuro? Então, há diversas discussões sobre o assunto, inclusive os próprios estudantes que ocuparam as escolas, eles pedem, né, uma reforma do ensino médio em que eles possam também ter mais escolha e possam se aprofundar em alguns direcionamentos, mas não em detrimento de alguns outros disciplinas e conhecimentos. E a reforma do ensino médio, ela acaba colocando uma imposição um pouco assim. Né? Então, em vez de eles só se aprofundarem e escolherem, eles também vão escolher um percurso formativo em detrimento de outro. Né? Então, acaba que não é que é contra ou a favor dos alunos escolherem as disciplinas, mas se trata sobre para quem está se dando a possibilidade de ter um ensino de qualidade no ensino médio. Né? Então, a partir do momento que tem uma decisão para as escolas públicas, a gente está dando à população que acessa a escola pública somente a escolha de algum percurso formativo. Então, também entra dentro desse debate que a gente estava falando sobre direito para quem, né? E dentro dessa estrutura de qual é o país que estamos construindo. E é preciso tomar cuidado com o discurso marqueteiro, né? De dizer que a gente ouve isso muito no marketing, na propaganda, você para te dar liberdade de escolha, para te dar autonomia, liberdade de escolha entre o quê? Entre comprar A ou B, liberdade de escolha assim, eu tiro a qualidade da tua educação, mas te dou a liberdade de escolher entre a disciplina A, B ou C. Quer dizer, esse tipo de liberdade é apenas um discurso vazio para tentar vender, né, algo de menor qualidade para você, tentar te convencer que você vai levar algo pior como se fosse supostamente melhor. Né? É por aí? Sim, eu entendo que essa é o que eu chamo de um certo cinismo desse campo de reforma educacional, né? Ou seja, ele se apropria de demandas que são legítimas, né, como a Andressa trouxe, ou seja, nós queremos a reforma do ensino médio, essa é uma reforma necessária e urgente no país, né, não só do ensino médio, mas da educação básica na sua integralidade, da educação superior também. Né. Há de fato uma demanda porque esse ensino médio ele atenda mais proximamente, de uma forma mais democrática, aos interesses dos estudantes, dialogue numa perspectiva mais democrática, mais horizontal, com quais são esses seus interesses. Né. Agora, essa demanda popular ela é apropriada, né, num mecanismo de desvalorização da escola pública, que é a reforma do ensino médio. Ou seja,
se pensa em itinerários formativos, dentre eles, curiosamente, existe um itinerário chamado de educação profissionalizante, né, educação profissional, né? Ou seja, alguém tem dúvida sobre quem serão os destinatários da educação profissional aligerada, de baixa qualidade, ofertada com 15 anos de idade? Eu não tenho dúvida que serão os filhos da classe trabalhadora, as classes populares, muito provavelmente das periferias das grandes cidades. Eu diria como já houve há 20, 30 anos atrás, na época da ditadura, o ensino de chamado naquela época de segundo grau, também ofertava uma pseudo-profissionalização que não profissionalizava nada. Então, né? essa é a armadilha, né? Ou seja, você fragmenta, você segmenta sob uma capa de discurso de ampliação de oportunidades, na verdade, pelas condições institucionais e pela desigualdade estrutural do próprio país, né, você vai, na verdade, limitar as condições de continuidade. Sem dúvida. Eu estou com o nosso tempo estourando, falei 30 anos atrás, 40, né? 30 anos atrás a gente estava entrando no começo da construção desse período democrático, que infelizmente está suspenso. Eu diria, não acabou, eu não quero ser pessimista, mas está suspenso, a gente vai ter que reconquistá-lo, né? Há propostas práticas em vários campos dos movimentos populares para enfrentar esse momento, inclusive na vigência desse tipo de governo que a gente tem, né? A campanha, por exemplo, tem insistido em dizer que a educação, por exemplo, o Fundeb teria que estar fora da PEC 90, da emenda constitucional, não é mais projeto, é só emenda constitucional 95, para que a complementação de financiamento, hoje de 10% pelo governo federal, pudesse ser de 50% e que não tivesse as travas do congelamento de verbas. Propostas concretas como essas são muitas, são viáveis, são possíveis. O que a gente não tem é um cenário político, nem interlocutores que queiram fazer esse debate ou que queiram democratizar e garantir a educação como direito de todos. Eu queria agradecer muitíssimo a Andressa, ao Salomão, pela presença, dizer que esse debate aqui na TVT já começou há bastante tempo, continuará, e esse é um programa que precisa ter continuidade, e a gente já se compromete em fazer novas conversas e esperamos poder contar com a presença de vocês em outros momentos ao longo desse enorme esforço de resistir ao desmonte de vários setores desse Estado social de direito e Estado social brasileiro tão pequeno, que a gente tinha avançado tão pouco e já estamos tendo que defender o pouco que temos, né? Agradeço, claro, também a você que nos acompanhou até aqui e lembro, né, que fazer educação não é um luxo. Educação tem que ser um direito, porque não existe país sério, não existe país inclusivo, não existe país rico de corpo e alma, rico materialmente, mas também um país com menos desigualdade, com mais solidariedade social e tal, sem educação de qualidade. Então, esse debate tem que continuar e se fortalecer. A gente se encontra na próxima quinta ou a qualquer momento pela internet. Forte abraço.